Romanos, continuamos em Romanos. Na verdade, essa é a nossa penúltima pregação nessa sequência de Romanos. E a gente tem aqui um desafio árduo, cobrir 36 versículos. Ok? Tudo bem. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu creio que sim. Eu vou ter que focar naquele que é o princípio mais visível, elementar ali nessa sequência, nesse trecho de Romanos. E nós vamos ver o restante de uma forma um pouquinho mais rápida, com aplicações mais práticas na medida do possível. Ok? Muito bem, nosso tema de hoje Antes de falar nosso tema de hoje, eu quero dar um exemplo, na verdade. Eu sempre trago algumas informações cinematográficas ou literárias aqui nas mensagens, vocês já estão acostumados com isso, então não vou decepcionar ninguém hoje, vou trazer uma nova. Não sei se vocês conhecem os dois personagens que estão aí, na tela. Alguém identifica? Ok, Emma Thompson, sabemos, e Alan Rickman, mas eles são os atores, mas e os personagens que eles representam, talvez você não se lembre, é de um filme chamado Razão e Sensibilidade, baseado no romance homônimo de Jane Austen, e eu coloquei esses dois aqui por um motivo muito especial. São dois personagens que se destacam de forma singular nesse romance. E o nome dele... Coronel Brandon, o primeiro nome eu não sei. Coronel Brandon, e o nome dela, Elinor Dashwood. Acho que você deve estar se lembrando se você já assistiu o filme ou leu o livro. Né? Por que eles estão aqui? Porque os dois são distintivos na sociedade em que vivem. Os dois têm atitudes extremamente diferenciadas dentro da sociedade vitoriana, que é a época em que eles vivem. Ele é um homem admirável por diversos motivos. Viúvo, melancólico, discreto, prudente, maduro, humilde, embora muito rico, extremamente bondoso e solícito. Se você não leu o livro, pegue para assistir o filme, vale a pena. Você vai chorar no final, não tem problema, mas é legal, é uma história muito bonita. E ela, a Elinor, é a sensatez em pessoa. É a filha mais velha de uma viúva desiludida com a perda do marido e posição social que possuiu enquanto ele ainda vivia, e a irmã mais velha de Mary Ann, uma moça que não consegue colocar os pés no chão e vive fantasias, idílios românticos o tempo todo, e a irmã caçula, Margaret, é uma menina, uma adolescente espivetada que vive tendo sonhos de aventura. Então, uma mãe melancólica, uma irmã romântica e incorrigível, e uma irmã caçula extremamente espivetada, afeita a aventuras. Elinor é o pilar emocional da casa. Ela é aquela que tudo suporta enquanto suporta a si mesma. Esses dois personagens fazem a diferença na história. Vale a pena você ter esse contato com essa narrativa, é muito bonito. Mas o que é interessante aqui é o porquê esses dois personagens chamam tanto a atenção da gente. Porque chamam. Naturalmente eles chamam a atenção. E eu quero propor aqui para você que eles chamam a atenção porque eles reúnem virtudes recorrentes dos heróis dos romances da Jane Austen. Você pode ver outros romances, você vai ver o mesmo perfil aparecendo aqui e ali. Aquela pessoa abnegada, que se entrega pelo outro, que faz muito além, que anda a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta milha junto com as pessoas ali. Elas suportam com domínio próprio, com polidez, com abnegação marcantes aqui as recorrentes e persistentes idiosincrasias, incoerências, egoísmos e instabilidades ali dos demais personagens da narrativa, ou dessas histórias. Então, essa admiração que os dois personagens causam é natural. Eles nos encantam com a sua maneira de ser. Aliás, diga-se de passagem, você encontra esse mesmo perfil dentro de uma narrativa bíblica chamada Ruth. Boaz e Ruth são, desculpe aqui a comparação, Coronel Brandon e Elinor Dashwood em carne e osso. Mas isso é papo para um outro momento. Só recuperando um pouco Ruth aqui. Ruth está sempre presente na minha vida. Elaine, você não tem ciúmes disso? É óbvio que não. Ela sabe o porquê.
Mas o fato é que a admiração que esses dois personagens causam nos leitores revela essa tremenda necessidade que a sociedade, a nossa sociedade, as pessoas em geral, têm de pessoas sensatas no mundo, no seu meio. Pessoas capazes de lidar com as circunstâncias da vida, considerando muito além dos seus próprios interesses pessoais. A sociedade clama por isso. Existe um clamor por isso. É por isso que gente que age assim, gente que é assim, chama atenção naturalmente. Bom, simplificando aqui, queridos, a sociedade clama por pessoas que sejam referenciais na prática desse tipo de amor. Um amor leal, um amor desprendido, um amor resiliente, para usar uma palavrinha aí que o mercado corporativo gosta de usar. A ideia aqui da resiliência é essa capacidade de se impor obrigações, de se impor até mesmo restrições para lidar com as limitações e as fragilidades do outro, visando o bem do outro, sem a gente desistir. Isso é resiliência, em linhas gerais. Teologicamente mais aplicada aqui. Você pode ter uma definição mais técnica para ela, mas teologicamente essa talvez seja a melhor definição. Agora, é interessante que é o impacto desse amor resiliente que ajuda a desarmar as pessoas para o diálogo com o Evangelho, para o diálogo com Jesus. Até porque o Senhor Jesus é o paradigma do amor resiliente. Ou não? O que foi a paixão de Cristo? O que foi a cruz? O que foram morte e ressurreição de Jesus? O que são as promessas dele sobre o futuro para a nossa vida? Se não baseadas no amor resiliente de Deus. Um amor que insiste e não desiste. Agora deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Esclarecimentos sempre são necessários nessa hora. Quando a gente fala do amor de Deus, nós temos um cenário muito amplo na nossa mente. Às vezes esse cenário precisa de alguns ajustes. Jesus não se resume a mero exemplo de como a gente deve amar, ok? Jesus não é simplesmente um exemplo. É em nossa relação de fé e nele, dependência dele, o Deus vivo que encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, nos trazendo justificação e garantia de vida eterna, que nós somos empoderados com a possibilidade de amar resilientemente. Eu não tenho condições de amar dessa forma se não for Cristo agindo em mim. Veja bem, esse exemplo de amor resiliente encanta as pessoas. E algumas pessoas até caminham distintamente dentro da sociedade fazendo isso, com motivações outras. Mas quando a gente fala de um amor de fato desprendido, não focado em si mesmo, esse amor só pode ser vivido, experimentado, praticado por quem depende de Jesus, por quem tem uma relação de fé com o Senhor Jesus. Amor resiliente existe aí fora, mas com as motivações que nós estaremos vendo aqui nessa manhã. Depois desse preâmbulo grande aqui, ou dessa introdução grande, né, o que a gente, voltando para Romanos aqui, o que a gente está vendo desde o início do capítulo 12, é que Paulo vem tratando desse assunto. A necessidade do amor cristão apresentar-se resiliente nas diversas esferas de relacionamento dele, onde ele se encontra. Dentro de casa, com o cônjuge, pais com filhos, filhos com pais, irmão com irmão, patrão com empregado, empregado com patrão, colegas de trabalho com colegas de trabalho, motoristas na Avenida 23 de Maio, naquele horror de trânsito no final do dia. É ali que o amor resiliente se encontra. Dá trabalho. Desde o princípio a gente está vendo que esse negócio dá trabalho. Mas, lembre-se, tem uma motivação subjacente, uma motivação por trás. E quando a gente chega aqui no capítulo 14, Paulo vai ordenar que esse amor resiliente seja a marca distintiva nas iniciativas do cristão forte na fé em direção ao cristão fraco na fé. Chegamos nesse momento em que a discussão é intramuros, a discussão é dentro da igreja. É o que o cristão forte na fé deve fazer com o fraco na fé, embora haja aqui uma reciprocidade também.
Então, basicamente, o nosso tema nessa manhã é como deve ser o nosso relacionamento com os fracos na fé. Ou como deve ser o relacionamento do forte na fé com o fraco na fé. E a pergunta que talvez você deva ter se feito já é o quê? O que é ou quem é o forte na fé? O que é ou quem é o fraco na fé? E, afinal de contas, do que se trata essa fraqueza? Então, antes de mais nada, as primeiras coisas. Vamos definir aqui os termos, né? Então, vamos definir primeiro fraqueza. E aqui eu peguei um excerto, um trechinho do livro do Stott, sobre Romanos. E ele fala assim: é importante esclarecer já de início que a fraqueza a que Paulo se refere não é uma fraqueza de vontade ou de caráter. Não se trata de questão moral aqui, mas de fé. É uma fraqueza na certeza de que a fé de alguém permite-lhe fazer certas coisas. Assim, se estamos tentando retratar uma irmã ou um irmão mais fraco, não devemos imaginar um cristão vulnerável e facilmente vencido pelas tentações, mas sim um cristão sensível, talvez hipersensível, cheio de indecisões, cheio de escrúpulos. O que falta ao fraco na fé não é força de vontade, mas liberdade de consciência. Essa é a definição de fraqueza aqui. É com essa definição, é com essa restrição de definição que nós vamos trabalhar aqui. Então perceba, não estamos falando de alguém que tem um caráter fragilizado, de alguém que não sabe lidar com tentações, mas de alguém hipersensível nos seus escrúpulos. A gente vai exemplificar isso aí de diversas formas. Então, definindo agora quem é o forte e quem é o fraco nessa relação. Definimos fraqueza, vamos definir aqui quem é fraco e quem é forte. Os cristãos fracos na fé são, dentro daquele contexto para o qual Paulo está escrevendo, judeus e gentios, crentes em Cristo, são cristãos, confiam em Jesus, entregaram sua vida para Jesus, creram que Ele morreu na cruz para salvá-los do pecado, que permaneciam compromissados, dada a sua consciência supersensível, com normas alimentares do Antigo Testamento e observância de dias religiosos, sábados e festas judaicas. Esses dois aspectos estão presentes aqui na consciência do fraco na fé. Basicamente, as pessoas ali dentro daquele contexto, elas tinham dificuldade em abrir mão das restrições dietéticas estabelecidas no Antigo Testamento, que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, e que faziam parte de uma tradição, que faziam parte do vínculo, da aliança do povo de Deus com o seu Senhor. E não eram só judeus, muitos gentios se aproximaram do cristianismo a partir do judaísmo, e tinham essa influência também. Você vai ver essa descrição no capítulo 14. Então, aquela questão, não podemos comer determinados tipos de carne. Porco nem pensar. Costelinha de porco com barbecue? Esquece. Nada de comer carne de animal com pata fendida. Não podia. Restrições alimentares veterotestamentárias. E é também a questão dos dias santos. O sábado do Senhor. Shabá. Deu 6 horas, solta o lápis, vai para casa, irmão, e não faz mais nada. Devemos cultuar o Senhor no 7º dia. E a consciência desse irmão trabalha com essa lógica. Não está muito diferente dos dias de hoje, quando os cristãos dizem que o domingo é o dia do Senhor. E eu pergunto, qual dia é o dia do Senhor? Onde fica a casa do Senhor? O que é o templo do Senhor? Vamos devagar aqui, para não ofender ou para não ferir os escrúpulos de ninguém. Perceba, é essa a ideia aqui. Mas essas questões estão aí. Muito bem. Definido o que precisa ser definido, vamos então aqui ao texto propriamente dito. E eu quero gastar um pouco mais de tempo no versículo 1 e depois passar bastante rápido pelo contexto do restante do texto. Tá? O princípio a ser obedecido está expressamente apontado por Paulo no versículo 1. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. O princípio todo que norteia esses próximos 36 versículos está contido aqui nesse primeiro versículo.
Tudo que vem na esteira disso aqui. Agora perceba, aceitem os que são fracos na fé. Para quem Paulo está falando? Para os fortes. Ele começa orientando, dando essa orientação, chamando a atenção, chamando a responsabilidade para os fortes. Aliás, ele retoma esse mesmo cuidado no início do capítulo 15. A gente vai chegar lá. Mas olha aqui, aceitem os que são fracos na fé e não discutam. Aceitem e não discutam. Esse princípio ele é composto dessas duas partes, o que fazer e como fazer. A primeira parte, o que fazer? Aceitar os que são fracos na fé. A questão é, o que significa aceitar? Porque aceitação é uma palavra que está bastante na moda ultimamente. Ela tem algumas roupagens diferentes. Inclusivismo, tolerância. Está tudo ligado, está tudo debaixo desse campo semântico que envolve aceitação. A gente precisa entender um pouquinho o que Paulo quer dizer com aceitação aqui. Paulo vai utilizar um verbo aqui, desculpe tentar entrar um pouquinho nas questões mais técnicas do grego aqui, mas para a gente entender a profundidade, a agudez aqui dessa ordem, desse imperativo de Paulo. Né? O verbo utilizado por Paulo aqui, traduzido como aceitem, no caso aqui eu estou usando a NVT, é proslambano. Ok, você não entendeu nada, não precisa entender, não se preocupe com isso. Mas a ideia aqui é de, além de estar no modo imperativo, esse modo está no modo imperativo, uma ordem que espera obediência voluntária imediata da parte do interlocutor, da parte de quem está lendo, da parte de quem está ouvindo essa ordem. Ele também é flexionado naquilo que na língua grega é chamado de voz média. Não precisa se preocupar em entender isso aqui. O que você precisa entender é o significado disso. Significa, na voz média, que quem pratica essa ação, quem obedece essa ação, é também afetado por ela. Eu faço algo que também me afeta. Não faço algo do qual eu fico blindado. Essa ação, eu estou blindado em torno dessa ação. Eu pratico, mas isso não tem nada a ver comigo. Não, o que eu estou fazendo tem tudo a ver comigo. A aceitação do fraco na fé envolve uma disposição de abrir o coração para recebê-lo. Não é simplesmente uma aceitação diplomática, cordial, amistosa. É espaço dentro do próprio coração para que a relação de fato aconteça. O cristão fraco na fé, ele não deve ser desprezado por sua consciência supersensível, por ainda não conseguir processar a liberdade cristã com a mesma maturidade dos fortes na fé. E tampouco seus escrúpulos devem ser ignorados. Há sensibilidades dele que não me dizem respeito. Cara, sério mesmo que você não gosta de comer uma costelinha de porco? Pô, ia te chamar para fazer um churrasquinho lá em casa esse final de semana. Perdeu, negão. Ou como dizem por aí, perdeu o playboy. Não é essa a questão. Eu vou chamá-lo para comer na minha casa e vou mudar o cardápio. Por amor a ele. Para que a consciência dele não fique afetada. Para que eu não o induza a pecar contra a sua própria consciência. É essa a ideia aqui. Ao aceitar o fraco na fé, a gente assume um compromisso fraternal com ele, oferecendo espaço no nosso coração e na nossa vida a despeito das convicções que ele tem, que podem sim ser marcadas por imaturidade, podem sim ser marcadas por incultura, podem sim ser marcadas até pelo equívoco. Não equívoco moral, mas equívoco. Por exemplo, a resistência a comer uma boa costela suína. Na minha opinião, isso é um grande equívoco. Desculpe. Você pode, se você quiser me chamar para comer na sua casa, se quiser fazer uma costelinha, depois eu vou feliz. Se você quiser comer lá em casa, também pode ir. Perceba, mas a gente tem que ter esse escrúpulo, esse cuidado, esse zelo. Eu estou dando um exemplo bastante banal aqui. Eu vou entrar em alguns exemplos mais sérios daqui a pouco. Mas é só para a gente conseguir entender até aonde a coisa pode chegar. E como o cuidado deve ser real. A disposição do coração em acolher, em amar resilientemente, precisa acontecer. Agora, ressalva aqui, queridos, mais uma ressalva. Muito se fala em amor incondicional de Deus. A gente ouve isso o tempo todo por aí. Deus nos ama incondicionalmente.
E a gente usa, e normalmente as pessoas usam isso de uma forma talvez não consciente, mas como se isso significasse a aceitação incondicional de Deus. Isso é um erro. Deus ama incondicionalmente? Ama. Ele aceita incondicionalmente? Não. Nossa, André, como isso é ofensivo. Isso é bíblico. Isso é Bíblia. Isso é teologia correta. Embora o amor de Deus, preste atenção nisso porque isso é importante. Embora o amor de Deus seja incondicional, e de fato é, a sua aceitação não o é. Ser aceito por Deus depende de arrependimento pessoal dos pecados e dessa disposição, ou desse aceite, ou dessa resposta em fé à ação de Deus em nosso favor na cruz. Sem passar pela cruz, sem a compreensão de que Jesus morreu pelos meus pecados, foi crucificado, foi condenado, ressuscitou para me perdoar, para pagar pelos meus pecados, me perdoar, me justificar, para que eu tenha uma relação com Deus, não existe aceitação. João 3,36 fala sobre isso. Aquele que não aceita o que Deus fez por ele na cruz, sobre ele permanece a ira de Deus. O amor de Deus é incondicional. Sem dúvida alguma. É para todo mundo. Mas a aceitação é daquele que se rende de joelhos diante dele, diante da cruz. Não existe outro caminho. Como disse Chesterton, Deus poderia oferecer 1000 caminhos para se chegar até ele, e o homem reclamaria de não haver o 11º. É um único caminho. Ah, André, isso é muito intolerante. A verdade é restrita por natureza. E quando nós tentamos negociar isso, nós simplesmente implodimos a nossa teologia. E nós precisamos ser aqueles que têm coragem de falar as coisas certas, ainda que o nosso amor resiliente deve estar envolvido no processo. Bom, falamos do que, agora vamos falar do como. Não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. E a pergunta é, o que significa não discutir? É não discutir mesmo. Simples assim, é não discutir. Significa não entrar em disputas, debates, discórdias e julgamentos particulares ou públicos. Às vezes a discussão pode ser a dois, é problemática, porque tende a esquentar também, e quando é pública é pior ainda. Porque na verdade vira meio que arena, né? Tem torcida. É verdade, isso não está certo. Não. E vira aquela dissensão, aquela disposição de divisão. E no domingo seguinte, você vê um de bico amarrado com o outro dentro da igreja. Vamos lembrar que Paulo está falando para a gente que está dentro da igreja aqui. São relações de pessoas, são relações intramuros, pessoas que estão na igreja. Ele fala, não entre nessa pegada de discutir, de debater questões controversas aqui. O que são essas questões controversas? São assuntos controvertidos sobre os quais a Bíblia silencia ou não é tão clara, embora sejam sensíveis para o irmão mais fraco. Vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho aqui, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa interessante que o pastor, o Dr. Davi Merck, que também é pastor, expositor bíblico, falou numa das suas mensagens sobre Romanos, especificamente sobre esse texto. Ele fala que quando Paulo quando Paulo menciona esse texto, nós devemos considerar que nós precisamos esclarecer que existem pelo menos 3 tipos de diferenças entre nós aqui. Ou podem existir 3 tipos de diferenças. Ok? Diferenças que são... Primeiro ele vai falar que diferenças são inevitáveis na família de Deus. Ou seja, pensarmos exatamente da mesma forma o tempo todo é impossível. Isso não é unidade. Isso seria uniformidade. E uniformidade não existe. No segundo lugar, existem diferenças que exigem ou exigirão confrontação e disciplina, porque são diferenças que dizem respeito a procedimentos morais. Na Gálatas 6:1, acho que tem alguns textos expostos aí para vocês, mas Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Existe a necessidade, muitas vezes, de lidarmos com essas divergências por questões morais. Mas o que nós estamos falando aqui é esse terceiro item aqui. Há diferenças que são, sim, indiferentes, ou seja, cinzentas. E Paulo está se referindo a esse último grupo de diferenças, essas cinzentas, essas indiferentes aqui. Quer ver? Vamos contextualizar isso aqui para ficar mais claro e sairmos um teologuês mais técnico aqui. Crente pode ter tatuagem? Crente pode beber bebida alcoólica? Crente pode fazer festa junina? Crente pode comer ovo de coelho? Ovo de chocolate? É ovo de coelho, né? É ele quem faz o ovo. Como, não me pergunte. Vi uma reportagem esses dias, fazendo parênteses, que boa quantidade de americanos acham que leite achocolatado saem de vacas marrons. Daí você pode imaginar de onde a pessoa acha que... Bom, deixa para lá. Deixa para lá. O que vale no louvor da igreja? Somente hinos ou música contemporânea? O que pode e o que não pode? Bateria pode? Ih, já tem um a menos na igreja agora. Louco, não faz isso não. Percebam, mas são questões que mexem com os escrúpulos das pessoas. E os elementos da ceia? Podemos usar vinho no lugar do suco da uva? Escrúpulos. Celso, cadê o Celso? Cadê o Celso? Você está entendendo o ponto? Perfeitamente. O Celso levantou um exemplo lá dentro. Por exemplo, adotar máquinas de cartão de crédito para receber o dízimo. Pode ou não pode? Percebe? Precisamos lidar com os escrúpulos. São questões em aberto. Eu não vou discutir tudo isso aqui não, tá? Esquece. Se quiser saber se pode ou não pode, você vem falar comigo depois, a gente discute em termos diferentes aqui. Mas você não vai me ouvir falando você pode ou você não pode. A gente tem que discutir em termos de motivações reais do coração aqui. Deixa eu exemplificar isso na prática, como funciona. Um pastor amigo nosso fala que, certa vez, as senhoras da igreja quiseram enfeitar a igreja no Natal, colocando uma árvore belíssima lá. Pastor, podemos colocar uma árvore de Natal? A gente acha que pode ficar tão bonito, pode iluminar, colocar luzinhas. Ele falou, pode, irmã, sem problema, vai lá, coloca a árvore de Natal e tal. E você sabe como mulheres são, quando elas se propõem a fazer alguma coisa, sai de baixo, né? Na semana seguinte a árvore já estava lá. Depois do culto, no momento dos cumprimentos, um senhor da igreja, muito crente, chegou e passou, pastor, eu estou muito triste. É mesmo, irmão, o que aconteceu? Pastor, aquela árvore de Natal ali em cima, símbolo pagão, aqui dentro da igreja. Não está certo. Ainda bem que o Nomoto não está aqui hoje. Nomoto, depois a gente conversa. E ele percebeu que ele estava realmente entristecido com aquilo. Falou, irmão, pode deixar eu vou cuidar disso. Conversou com as mulheres da igreja, explicou a situação. Apresentou o princípio bíblico, esse princípio bíblico, e pediu para elas, irmãs, seria pedir demais que vocês desmontassem a árvore? Elas ficaram tristes, claro, quem não ficaria? Depois de todo aquele trabalho, aquela árvore linda lá na frente, desmontaram a árvore. No final de semana seguinte, o irmão chega na igreja, vê o palco vazio, olha, chega no final do culto, pastor, eu estou triste. É mesmo, irmão. O que aconteceu agora? Estava pensando, não tem nada a ver, né? Estava tão bonito. Traz a árvore de volta. E colocou a árvore lá. É esse tipo de coisa. É esse tipo de sensibilidade que tem que existir. Talvez ele jamais visse, cara, não tem nada demais nisso. Mas essa sensibilidade, esse cuidado, precisa existir entre nós. Porque é esse tipo de cuidado que chama a atenção do mundo lá fora. Esse tipo de cuidado que chama a atenção das pessoas que estão sedentas por significância nas suas vidas.
Perceba, a citação no fraco da fé deve ser um reflexo do amor resiliente de Deus pelo forte na fé. Nós que somos fortes, vou falar com todo cuidado aqui agora. Tá? Vou adotar essa posição não como me considerando forte, mas trabalhando com o personagem aqui. Nós não podemos esquecer que Deus nunca desiste de nós a despeito de nós mesmos. O amor de Deus não falha. A gente canta isso. A lógica aqui é clara. Como o forte na fé, e isso é uma pergunta, como o forte na fé, que foi aceito sem mérito algum por Deus e passou a viver em liberdade de vida pelo favor de Deus, poderia se recusar a acolher o irmão mais fraco na fé, porque esse ainda não consegue processar a liberdade cristã com o mesmo nível de maturidade. É uma pergunta interessante. Como eu posso me recusar, sendo que eu sou aceito? A despeito das minhas próprias idiosincrasias e incoerências. E eu tenho um monte delas, acreditem. Acreditem. Talvez você não tenha nenhum problema com... Problema que eu digo, você não tem nenhuma crise com os exemplos que eu citei acima. Tua cabeça já está extremamente resolvida em relação a todos esses assuntos. Mas alguns cristãos têm opiniões diferentes sobre esses temas que estão nas áreas cinzentas da Bíblia, e aceitar os irmãos, né, implica em respeitar suas consciências. Eu aceito, eu respeito as suas limitações aqui. Muito bem, nosso tempo foi. Eu preciso correr agora com você. Mas eu falei que ia gastar mais tempo aqui com o primeiro versículo, porque ele é o princípio que orienta todo o texto. Então eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Não teremos tempo de ler todo o texto bíblico, ok? Eu vou só mencionar aqui para vocês. O princípio a ser obedecido, esse princípio que Paulo nos mostra no início do capítulo 14, ele é desdobrado em alguns imperativos na sequência, dentro do texto, dentro da sequência do capítulo 14, até o versículo 13 do capítulo 15. Né? Então, basicamente, são 3 orientações que ele dá aqui, 3 imperativos negativos, como desdobramento desse princípio que nós devemos obedecer. Primeiro, não despreze nem condene o fraco, você vai encontrar essa estrutura ali, capítulo 14, versículos 2 a 13. Não entristeça nem prejudique o fraco, de 13 a 23. E não agrade a si mesmo, 15, versículos 1 a 13. Deixa eu comentar rapidamente esses 3 blocos de imperativos negativos aqui. Não despreze, primeiro começando com não despreze nem condene o fraco. Né? Capítulo 14, versos 2 e 11. Lembre-se, diferenças não são razão para diferenças. Eu acho que você entendeu o trocadilho. O fato do meu irmão pensar diferente de mim não me dá o direito de me indispor com ele. Ainda mais se eu tenho uma posição extremamente bem firmada dentro daquele conceito. Ok, para mim está muito claro isso. Eu não tenho problemas com essa questão. Mas ele tem. Não vou debater com ele se aquilo é periférico à fé. Eu não preciso entrar em choque com ele, causar alguma espécie de desconforto para ele, se para mim a questão está muito bem resolvida. Paulo também vai falar que forte na fé e fraco na fé devem se aceitar mutuamente, pois ambos foram aceitos por Deus e são por eles, na verdade é por ele, por Deus, que ambos permanecem em pé. Agora entenda aqui o seguinte, apesar de haver uma mutualidade aqui, ou seja, o forte não despreza o fraco e o fraco não condena o forte, porque é a tendência natural desses dois estilos, quando não compreendem a necessidade da prática do amor resiliente, parece-me, pela forma como Paulo estrutura o texto, que ele chama mais atenção para que o forte não subsidie a condenação do fraco. Não fique dando motivos para ele condenar você. Acabei de fazer uma tatuagem, coloca no Instagram, né? Facebook. Aliás, a rede social é uma maravilha para o exercício do domínio próprio do forte. Precisamos aprender a modular a nossa interação com as mídias sociais, não é mesmo?
Quanta discussão boba, sem necessidade, tem acontecido entre crentes nas redes sociais. Eu fico imaginando, se eu sou um incrédulo e olho aquilo, eu falo, esses crentes são os loucos. E vou dizer uma coisa para vocês, eu creio que tem crente louco mesmo. E creio que também tem pastor perturbado, não é o Marcos. Marcos não. Mas eu creio que tem pastor perturbado. Tem! Porque a quantidade de discussões tolas que a gente vê por aí é deprimente. A forma como você utiliza o seu tempo, a forma como você articula suas ideias e apresenta suas ideias, tem tudo a ver com a forma como você exerce o seu amor resiliente também. Quando o povo de Deus começa a gastar tempo demais, gente, com as suas diferençazinhas, talvez seja porque esse mesmo povo tem gasto tempo de menos em conhecer o Senhor, o seu Senhor. O Deus da palavra é a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos unidos em pensamento. As nossas diferenças tendem a desaparecer naquilo que é essencial. Eu gosto muito de um exemplo interessante, não está aqui no meu script, mas eu vou falar. Dizem, eu lembro de ter visto isso em algum momento na história da igreja, que George Whitefield, acho que é George Whitefield, um pregador reformado calvinista, foi perguntado certa vez se ele veria John Wesley no céu. John Wesley, um pregador metodista arminiano, aparentemente em posições polares. Um crê na suficiência, um crê na segurança da salvação e outro crê na possibilidade da perda de salvação. Só para simplificar aqui o processo. Mas perguntaram para Whitefield, e aí, será que você vai ver Wesley lá no céu? Afinal de contas, né? Ele crê em perda de salvação, não é verdade? E Whitefield saiu com uma resposta maravilhosa. Ele falou, olha, eu acho que Wesley vai estar tão pertinho do trono da graça que eu vou ter dificuldade de enxergá-lo porque eu vou estar bem longe. Isso é o amor resiliente. É o amor que não alimenta discussões e picuinhas bobas e tolas, porque está centrado naquilo que interessa. Pertencemos ao mesmo Senhor. Militamos pela mesma causa. Eu condenar porque ele tem uma divergência teológica comigo? Por favor, por favor. Fantástico isso. Valorize o irmão fraco na fé mais que a sua... Perdão, eu estou aqui pulando aqui. Né? Forte e fraco devem se aceitar, já falei isso. O exercício da liberdade cristã não deve concorrer com o exercício do amor cristão, por amor a Cristo a quem prestaremos contas. Ou seja, a minha liberdade cristã deve estar sempre submetida à minha disposição de servir da forma como o meu Senhor diz que eu devo servir. E se naquele momento eu tiver que fazer restrições, ajustes na minha liberdade para o serviço dele, eu o farei. Essa é a ideia aqui. Vamos em frente aqui para o nosso tempo não apertar demais. B. Não entristeça nem prejudique o fraco. Não crie obstáculos para a caminhada espiritual do fraco em nome de convicções que são periféricas à fé. Essa ideia de não escandalizar, de não causar escândalo, de não prejudicar a consciência dele. O cristão pode beber? A palavra de Deus não diz nada contra a ingestão de álcool, mas diz tudo sobre a perda de controle do bom senso com a ingestão de álcool. Temos uma tensão aí. Se você não tem crise com a ingestão de álcool, lembre-se, você não tem o direito de se embebedar. Mas além de não se embebedar, você não tem o direito de propagandear o seu ato. Porque alguém talvez tenha dificuldade de lidar com aquilo e vai ver na sua atitude uma atitude que vai lhe causar tropeço no seu caminhar com Deus. É um exemplo bobo, tolo, mas você crê que você pode fazer tatuagem desde que as suas motivações estejam corretas? Não fique propagandeando por aí. Olha só,
uma tribal feroz, animal, irmão. Por quê? Tem gente que se escandaliza com aquilo. Perceba, não estou autorizando você a fazer. Eu estou falando, a sua consciência lhe permite? Você está em paz com a sua consciência? As suas motivações estão santificadas? Entenda, haja de forma livre diante de Deus, mas não use essa liberdade para causar isso, não propagandeie essa liberdade, fazendo com que o seu irmão caia. Valorize o irmão fraco na fé mais que sua liberdade individual. Eu lembro que uma vez, voltando de São Paulo à noite para Atibaia, nós dávamos carona para alguns seminaristas que estudavam, contemporâneos nossos de seminário, alguns anos atrás. E quando está chegando próximo de casa, você quer chegar mais rápido, né? Conheci a estrada, não havia limite de velocidade naquele trecho. Noite, cansado, quero chegar em casa. Conheço a estrada, conheço o meu carro, estou no meu carro, não estou infringindo nenhuma lei. Meu amigo, reduzi, subi o giro e mandei o carro embora, vamos embora. E daqui a pouquinho uma voz ali de um dos seminaristas atrás: André, você poderia correr menos que eu estou com medo, por favor? Na hora ele está no meu carro, eu estou fazendo um favor, eu conheço a estrada, eu conheço o meu carro, não tem limite de velocidade aqui, ele nem pagando está. Não foi essa a conta. Foi, cara, claro, tira o pé. Por quê? Eu estava causando medo nele. É um exemplo bobo também, eu sei. Mas perceba que essas coisas acontecem na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Mantenha seus pontos de vista entre você e Deus. É aquela questão, nós vivemos numa época em que as pessoas parecem que têm necessidade de ser relevantes, falar coisas relevantes o tempo todo, e ficam o tempo todo olhando, deixa eu ver quantas curtidas eu levei nesse post aqui. Uau! Isso é um vício terrível, porque nesse ímpeto de querer falar coisas relevantes, você fala, ou as pessoas falam besteiras, falam de forma irrefletida. Mencionam coisas depois e depois se arrependem, mas não tem mais como voltar atrás, porque a palavra dita não volta atrás. Quanta coisa, quantos mal-entendidos poderiam ser poupados entre as pessoas, e especialmente entre os crentes, pensando aqui. É porque nós pensamos duas vezes antes de falar, nós pensamos duas vezes antes de publicar, nós pensamos duas vezes antes de nos pronunciarmos. Essa história da relevância tem virado um problema, tem sido um problema na vida das pessoas. Pastores que, nessa ânsia de querer ter um ministério relevante, começam a falar coisas estranhas, começam a construir pensamentos esquisitos, começam a comprometer a integridade bíblica por conta dessa necessidade de falar algo que faça as pessoas pensarem, que cause impacto. Queridos, eu vou ser bem honesto para vocês, no meu ministério, eu tenho percebido que a me apegar ao óbvio é necessário. Falar aquilo que todo mundo já sabe. E falar de novo aquilo que todo mundo já sabe. E falar pela terceira, quarta, quinta, quantas vezes forem necessárias, porque é isso que as pessoas precisam ouvir. Eu já sei isso. Já vive? Já entendeu? Está direitinho? Está bonitinho? Se eu comprometo a minha fidelidade em nome da relevância, você pode ter certeza que você não vai ser relevante. Eu não vou ser relevante. Agora, há questões que eu quero tratar, eu quero deixar com Deus. São questões minhas com Deus. A minha consciência está tranquila diante dele. Ok, fica nesse ambiente onde você e Deus conversam sozinhos e sabem daquela liberdade que você tem. E a expressão dessa liberdade não causa dano para ninguém. Por último aqui, não agrade a si mesmo. Indo para o capítulo 15. Aqui Paulo está mencionando fortes na fé. Nós que somos os fortes na fé. Vocês que são fortes na fé. Não esmague o fraco. Suporte-o. A ideia é não desestruturar,
não rasgar as convicções que a pessoa tem, mas dar suporte no sentido, vamos caminhar juntos, é para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, para que o Espírito de Deus vá trabalhando na nossa vida, a gente se torne mais parecido com o irmão mais velho, o verdadeiro irmão mais velho. Pratique o esporte predileto do reino de Deus, outrocentrismo. O exemplo máximo é o próprio Senhor Jesus. É impressionante você pensar no que significa Deus se esvaziando da sua glória, deixando a sua majestade, se humilhando para se tornar humano. A gente não tem ideia do que seja isso. A gente tem uma leve ideia. Mas o fato é que a humilhação de Jesus, o seu esvaziamento temporário e voluntário da sua glória para habitar conosco, para ser Emanuel, Deus conosco, é o exemplo mais pungente disso que a gente está falando aqui. E se nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, é o que nós pretendemos, é essa a finalidade de sermos cristãos, essa disposição precisa existir. Ainda que nós demos, ou venhamos a dar, algumas derrapadas e capotadas na vida. Mas é como falava um querido professor meu no seminário, cristão até quando cai, cair para frente. Levanta, na graça do Senhor, segue a vida. Segue a vida. Edifique o fraco. Siga o exemplo de Cristo. Promova a unidade em meio à diversidade. Aceitemos nossas diferenças, assim como Jesus aceitou judeus e gentios de acordo com as promessas de Deus aos patriarcas. Não temos tempo aqui, mas os textos que Paulo usa do Antigo Testamento, nesse momento, são lindos e compõem um quadro maravilhoso. Vale uma nova pregação daqui a um tempo, se Deus nos permitir. E uma reflexão final aqui, trazendo o texto do Stott para vocês, né? Fechando aqui. Quando se trata de questões fundamentais, a fé é primordial. Perceba, quando se trata de questões centrais da fé cristã, a fé é primordial e ninguém pode apelar para o amor como desculpa para negar a essência da fé. Não é tudo em nome do amor, não. Tem certas coisas que, vamos devagar aqui. Quanto às questões não fundamentais, periféricas, aquela zona cinzenta, questões que estão tramitando na periferia da fé, contudo, o amor é que é primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência, o amor respeita a consciência dos outros. A fé confere liberdade, o amor limita o exercício dessa liberdade. Ninguém conseguiu expressar isso melhor do que Rupert Meldenius, nome que alguns acreditam ter sido um pseudônimo, usado por Richard Baxter, que foi um pregador puritano. No essencial, unidade. Em não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. Como é recorrente nos romances de Jane Austen, ao final da história, os personagens como Brandon e Elinor Dashwood são vindicados, são justificados, a sua honra, a sua integridade é recompensada, é reconhecida, é festejada. Esses personagens eles são então vindicados pela postura abnegada que eles têm, mas não sem antes terem sofrido um bocado com a fragilidade e limitação dos outros. O mundo precisa de Brandons e Elinor Dashwoods de carne e osso, vivendo aqui no seu meio. Nós fomos empoderados por Cristo para fazer isso, para amar resilientemente. Vai dar trabalho. Não vai ser fácil. A pergunta é, temos escolha?
Nós fomos empoderados por Cristo para fazer isso. A começar pela nossa família da fé. A começar pela família de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito pelo quanto a tua palavra é precisa, o quanto ela nos ensina, nos exorta, mas também nos mostra a possibilidade de fazermos aquilo que está colocado aqui. Paulo não está apresentando um princípio impossível para aqueles que estão em Cristo. Ele está apresentando uma verdade teológica que pode ser aplicada de forma consistente nas nossas vidas com a tua ajuda, e nós clamamos ao Senhor por isso. Clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nas nossas fragilidades. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não sou cristão porque eu sou melhor, eu sou cristão porque eu sou pior. Reconheço a minha disposição para o mal. E eu não tenho medo de afirmar isso. E se há bondade na minha vida, se há beleza na minha vida, se há harmonia na minha vida, disposição de amar, é porque o Senhor tem produzido isso em mim. Não é mérito meu. Mas eu devo confessar para o Senhor que às vezes eu estou muito preocupado com o meu próprio mundo. E eu estou muito preocupado com o exercício da minha própria liberdade. E também algumas outras vezes eu fico escandalizado com o exercício da liberdade alheia. Ah, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Nós queremos ser uma igreja que realmente ama resilientemente. Mas a gente não pode fazer isso se não for na força do teu poder. Se não for pelo Senhor dando um coração igual ao teu para nós todos. Que a contundência desse ensino paulino, ou na verdade esse ensino divino pelas palavras de Paulo, não nos desanimem, Pai. Na verdade eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a perceber onde a gente tem sido remisso com essa prática do amor resiliente. Porque todos nós falhamos nisso. Todos nós. Em maior ou menor grau, em determinados momentos da vida, dependendo das circunstâncias com as quais estamos lidando, nós nos entregamos a nós mesmos e queremos priorizar a nossa agenda. Mas a realidade do reino é diferente. Ela diz que a felicidade verdadeira é encontrada quando essa agenda pessoal é submetida à tua agenda e nós nos deixamos usar para abençoar os outros, enquanto outros são usados pelo Senhor para nos abençoar. É nessa troca que reflete a própria relação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós encontramos preenchimento daquele senso necessário de pertencimento, daquele senso inato de pertencimento, de queremos pertencer. Ó Deus, ajuda essa comunidade a viver esse amor. Vamos errar, vamos falhar, vamos tropeçar aqui e ali, mas não permita para que nós desistamos da tua pauta. Por favor, nos ajude nisso. Obrigado por toda essa jornada em Romanos, que tem sido tão especial, especialmente, eu creio, para aqueles que estão pregando, porque tem nos desafiado. Como eu fui desafiado com essa mensagem. E o Senhor sabe quanto. Ah, como o Senhor sabe. Muito obrigado por me ensinar. Muito obrigado por me pastorear. Muito obrigado por nos ensinar e nos pastorear. Que o nosso coração esteja realmente interessado em fazer o que é certo. Não vamos fazer convite para que ninguém se levante se dispondo a isso, mas eu quero pedir ao Senhor que no coração de cada um aqui exista hoje, nesse momento, agora, aqui, essa disposição. Ok, Pai, me ajuda a ser um cristão forte na fé.